Amém, gente? Quem trouxe Bíblia? Opa, esqueci que eu não estou mais no acampamento dos pré-adolescentes. Seguinte, deixa eu explicar até para a Thalita. Sabe por que tinha tanta criança aqui? Porque a gente acabou de chegar de um acampamento de pré-adolescentes. E daí a gente não está tendo culto da noite, então a maioria que estava aqui está acompanhando os pais. Exatamente, minhas ovelhas, é isso aí. Acabei de chegar, a gente estava num acampamento de pré-adolescentes, 180 pré-adolescentes, a gente passou esse final de semana todo com eles lá numa chácara, e olha, foi muito especial esse tempo, foi assim, sobrenatural mesmo que a gente viveu lá. Então por isso que tinha tanta gente aqui na frente. Claro que alguns eram mais novinhos também, às vezes não se adaptaram no Ministério Infantil, mas fica o convite para fazer sempre parte dos nossos cultos no Ministério Infantil. Além disso, quero aproveitar aqui antes da gente estudar a palavra juntos, nós estávamos programando um acampamento de um dia, um day camp, né? Do Ministério Infantil com as famílias, agora na quarta-feira, ali na chácara da PIB, né? A gente estava fazendo as inscrições nas últimas semanas, mas a previsão do tempo está nos mostrando que possivelmente, muito possivelmente, vai chover o dia todo, tá? Então por isso, né, estou aqui avisando, a gente vai entrar em contato com todos que se inscreveram, mas a gente está adiando, a gente está mudando a data para o feriado de dia 2 de novembro. Claro, se você não puder, né, participar desse dia, a gente conversa, não tem problema, mas só para avisar que infelizmente nessa quarta-feira a gente não vai conseguir fazer o nosso evento, né? A gente ficou muito triste, mas tinha que tomar essa decisão. A chácara é um espaço todo aberto lá, a gente podia acabar, né, não conseguindo fazer nada lá do que a gente tinha programado. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus juntos? Quero te convidar abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Vamos ler o que a Bíblia diz nesse trecho, em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. E bom, essa semana, como a gente já ouviu aqui, é a semana do Dia das Crianças. E é muito interessante quando a gente olha para a Bíblia e tenta entender, às vezes, que a gente encontra crianças na Bíblia. É interessante que Jesus foi uma criança, e tem um trecho ali da Bíblia, do Evangelho, que conta em Lucas, ali, capítulo 2, um momento da sua infância. Jesus foi uma criança, o Filho de Deus, o Deus na forma humana, foi uma criança. Mas a gente vê também Jesus abençoando crianças. A gente vê, por exemplo, Jesus recebendo, orando por elas, dizendo também que quem recebesse uma criança em seu nome, estaria recebendo Ele mesmo e o Pai. Então, existe um destaque sim, uma ênfase sim para as crianças na palavra de Deus. E esse texto que a gente vai ler juntos aqui, Jesus usa uma criança como um exemplo, como um modelo de caráter para o reino de Deus. E é o texto que a Thalita aqui mencionou anteriormente, eu não tinha falado para ela qual seria, então acho que Deus quer falar com a gente mesmo sobre isso. Então vamos ler juntos o que diz em Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Esse texto, ele é muito interessante, porque a gente vê um retrato daquela sociedade, daquele momento cultural, daquilo que eles viviam. Jesus estava ali, ele era um mestre, era um profeta, ele estava ensinando, as pessoas viam ele como esse profeta, como esse mestre, ele estava ensinando sobre o reino de Deus, estava curando, fazendo milagres. E então, nesse momento, quando a Bíblia vai nos apresentar um Jesus que está caminhando já para a sua crucificação, já está, né, os dias estão chegando do seu sacrifício, da cruz. Ele então está ali, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas querem trazer crianças para ele abençoar. E os discípulos, né, olhando aquilo, os pais trazendo os bebês, talvez, essa palavra para criança aqui pode ser bebê, mas pode ser uma criança de 10 anos, então é essa a idade. Algumas crianças chegando, os pais trazendo talvez um familiar, vai lá,
abraça Jesus, Jesus ora pelo meu filho. E nesse momento os discípulos, querendo ali talvez ser pragmáticos, resolver a situação, ser práticos, falam assim, não se aproximem. E é interessante que Jesus vendo, percebendo, Jesus estava olhando aquilo acontecer, a Bíblia fala que ele fica indignado, ele não gosta daquilo, ele repreende os discípulos por aquela atitude, e convida as crianças a se aproximarem, e naquele momento, usando aquela situação, ele traz um ensinamento sobre o reino de Deus, e ele vai dizer então, que o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes às crianças. Que mudança, de situação. As crianças afastadas de Jesus, os discípulos não querendo que elas se aproximassem, e Jesus explicando que na verdade, para fazer parte do reino dele, era necessário que fôssemos como as crianças, e recebêssemos o reino como crianças. Nessa noite eu quero olhar para esse texto junto com os irmãos aqui e entender o que Jesus estava querendo nos ensinar sobre o seu reino. Afinal de contas, o que é isso, ser como criança? Como podemos receber então o reino como uma criança? E como podemos também entender esse texto como uma lição para nós como igreja? Porque os discípulos acharam que estavam fazendo certo. Para começar, acho interessante perceber que Jesus veio estabelecer o seu reino, iniciar o seu reino, e aqui ele traz uma lição sobre esse reino. Uma lição completamente fora da lógica. Você sabe disso. Aquela cultura esperava assim um Messias. O povo de Israel sofreu debaixo do domínio de vários povos durante tanto tempo. E para eles um Salvador, para eles um Messias, para eles aquele que seria o rei, era um líder militar, era alguém que ia chegar, ia pegar em armas, pegar o exército e destruir os exércitos inimigos, e estabelecer mais uma vez o povo de Israel como um povo próspero, poderoso, e essa era a expectativa, e Jesus ele quebra todas essas expectativas, ele traz um reino diferente, você sabe disso, tanto é que ele é crucificado, tanto é que dentro da mentalidade aquilo não poderia ser um rei de forma nenhuma. Que reino é esse que Jesus iniciou na sua vinda, que está avançando através da sua igreja nesse momento, e um dia vai ser plenamente estabelecido no seu retorno? Que reino é esse? Que reino é esse que muda os nossos corações? Um reino que transforma a gente de dentro para fora. Um reino não de regras impostas, mas regras escritas no nosso coração, como a própria palavra diz. O Espírito escreve os mandamentos de Deus em nós, e nós então começamos a ser transformados. É esse reino que Jesus começou, um reino de transformação, que vai começando no seu coração, no seu e no meu. E pouco a pouco as coisas vão mudando, vão sendo transformadas. Um reino que luta contra o domínio do pecado. Porque o maior problema do mundo é o pecado. Eu faço uma experiência, um pensamento com as crianças, com os pré-adolescentes, quando eu falo sobre pecado. Eu falo assim, imagina o mundo sem pecado. Imagina, vamos lá, o mundo sem mentira. Ninguém mente mais. Já ia resolver muitos problemas, fala a verdade. Só na questão política, então, um pecado que a gente eliminou do mundo. De fato, o grande problema, a gente precisa entender isso. E o reino de Deus é esse reino que vem se espalhando, vem transformando os corações, e vem nos convencendo de que a mentira não compensa, de que a mentira desagrada ao Senhor, então agora eu falo a verdade, agora eu não me omito, e assim vai. É um reino de transformação de corações. Esse é o reino que Jesus começa a ensinar no seu ministério, começa a tentar mudar a mentalidade, a visão dos seus discípulos. Esse é o reino que nos alcançou, amém? E é um reino, eu gosto de um livro que se chama O Reino de Ponta Cabeça.
É um reino fora da lógica, das expectativas que a gente tem. Porque Jesus, ele acolhe crianças. Crianças fazem parte desse reino, desse exército, desse povo. Mas Jesus também acolheu leprosos, enfermos, políticos, endemoniados que viviam em cemitérios, mulheres impuras por conta das suas doenças da época, tornavam elas impuras naquela cultura, religiosos que achavam que estava tudo bem, mas o coração estava duro. O reino tem a ver com isso, porque o reino é para todos, todos que fazem de Jesus o seu rei. E a gente precisa entender que a gente faz parte desse reino, que a gente faz parte do reino de Deus que se iniciou em Jesus, que está avançando a cada evangelismo, a cada célula, a cada discipulado, a cada pregação, a cada missionário enviado, a cada missionário que está lá no campo, falando com seu vizinho sobre Jesus. Cada vez que você fala de Jesus com seu vizinho, com seu colega de trabalho, o reino está avançando. Que maravilha, você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus, esse é o reino de Deus, você faz parte, eu faço parte. Como eu disse, eu estava no acampamento e de fato, Deus ele acolhe todos no seu reino. A gente ontem teve um culto de oração e louvor, só, à noite. A gente não teve brincadeira noturna, a gente foi orar e foi adorar a Deus. Enquanto a gente estava fazendo isso, eu via pré-adolescentes se aproximando de outros para orar pelos amigos. Em determinado momento, a gente convidou aqueles que tinham algum problema de autoestima, se achavam mais feinhos, né? Se sentiam menos do que os outros, chamamos no meio e a gente pediu para os outros orarem por eles. E a gente via Jesus se movendo ali, Deus abençoando, Deus falando, porque o reino é um reino de crianças, de pré-adolescentes, de todas as idades. Esse é o reino de Deus e é lindo, é maravilhoso a gente olhar aqui e ver tantas pessoas diferentes. A nossa igreja, em tantas outras igrejas espalhadas pela face da terra, você faz parte de um reino lindo. E você precisa ser feliz por isso. Você precisa ser grato por isso. Nosso Rei Jesus é incrível e fazer parte do seu reino e desse avanço é demais. Eu lembro de outra situação do ministério infantil, a gente está falando de crianças aqui, a gente estava no momento da oferta, e era a época da construção aqui da igreja, a gente estava falando das ofertas para a construção e tinha 2 potinhos na frente. Tinha a oferta e a oferta para a construção. E é tão legal porque as crianças, né, os pais ensinam o valor da oferta, do dízimo, e as crianças levam lá o dinheirinho, a moedinha. E entregavam lá na frente, no momento do culto. E daí a gente foi contar depois ali, para, né, colocar no envelope, entrar ali na conta da igreja, da construção. E eu estava contando do potinho ali da construção, de repente eu acho metade de uma nota de R$2. Daí eu, nossa, deve ter rasgado aqui no meio das moedas, né? Se eu procurar, não achei. Vou contar outro potinho, adivinha? Outra metade da nota de R$2 estava lá. Eu fiquei imaginando a criança na frente dos 2 potinhos, uma nota, bom, fácil, né? Rasgo, metade em cada lado. Mas que coisa linda entender que a criança já está aprendendo os valores do reino, que ela pode fazer parte com o que ela tem. Sabe, é maravilhoso ver que Jesus veio trazer algo revolucionário. Ele veio acolher quem não era acolhido, Ele veio dar esperança a quem não tinha esperança, Ele veio amar aqueles que não eram amados. E eu sou um desses, e você é um desses. Quando a gente canta do ousado amor, das 99 que Ele deixou para ir atrás da perdida, nós somos a ovelha perdida que Jesus veio buscar. E fazer parte desse reino é maravilhoso. Glória a Deus, porque fazemos parte de um reino revolucionário, um reino de amor, um reino do poder do Espírito, um reino que impacta vidas e que transforma corações e histórias. Eu tenho certeza que você tem histórias para contar, e talvez através da tua vida, sua família foi impactada,
Pessoas ao redor foram, porque o reino avança, o reino não para, até que Jesus volte. Amém? É interessante perceber também que a lição que Jesus traz, a segunda lição que eu percebo aqui é que Jesus está querendo nos ensinar que no reino não há merecedores. É pela graça que recebemos o reino. Sabe, quando a gente olha, Jesus vai falar que precisamos sim ser semelhantes às crianças. E aqui Jesus não está falando que precisamos ser imaturos, como aquela síndrome de Peter Pan que as pessoas têm, que não querem crescer, querem ficar para sempre, estagnadas, está tudo bem, eu vou curtir a vida. Não, Jesus não está falando de uma irresponsabilidade, de uma imaturidade, mas Jesus está falando de uma posição de coração humilde diante da vida e diante de Deus. Alguns comentaristas vão falar que quando Jesus diz aqui que aqueles que recebem o reino como uma criança, ele está falando porque uma criança naquela época e cultura não podia reivindicar nada. Hoje a gente vê algumas crianças que quase mandam em casa, cuidado com isso, fica aqui o alerta do pastor, Mas naquela cultura a criança ela nem era contada nas multidões. Ela só passava, por exemplo, a fazer parte de alguns ritos ali da religião depois dos 13 anos. Então a criança ela era assim deixada de lado. Por isso os discípulos estavam fazendo aquilo, era cultural. Mas o que Jesus está falando é: recebam o reino como uma criança recebe um presente, como uma criança recebe uma refeição. Você consegue lembrar um pouquinho de como era? Alguns é mais fácil, são mais novos, mas eu sei que vocês têm memória boa. Consegue lembrar quando você era menor, quando você era criança? Consegue lembrar se você ficava preocupado demais quando você era criança, se ia ter janta ou almoço? Consegue? Você acha que você ficava preocupado quando você saía assim, puxa, será que vai dar a gasolina do carro? Será que vai dar para pagar a conta de luz? Não. Criança recebe graciosamente, como um presente, tudo que é dado. E o que Jesus está querendo dizer aqui é: entendam, o reino é dado, ele não é conquistado. Jesus conquistou tudo na cruz do Calvário por nós, mas não há merecedores no reino de Deus. E aqui eu não estou falando da nossa responsabilidade como cristãos, de termos uma vida santa. Você sabe que você precisa, como discípulo de Jesus, buscar a Deus, e você tem a sua responsabilidade. O que eu estou falando aqui é que receber a salvação, fazer parte desse reino, viver essas coisas boas do reino de Deus, é pela graça, a gente recebe. E por que é importante lembrar disso? Porque Jesus cita isso? Bom, possivelmente para combater o orgulho. Para combater o orgulho religioso que às vezes pode se abater sobre o nosso coração. Essa era a realidade naquele momento que Jesus, tanto que Jesus repreende tantos religiosos. Eles se sentiam super importantes, oravam na frente de todos, colocavam as regras para todos, mas seus corações estavam longe de Deus. Suas palavras eram bonitas, mas seu coração estava longe. Sabe, Jesus estava querendo dizer: não é por merecimento, o reino é dado. E nós precisamos cuidar do nosso coração, porque por vezes nós nos esquecemos que nós também carecemos, precisamos da graça de Deus. E a gente às vezes começa a olhar para as pessoas de cima para baixo. E o que Jesus está falando é: não se esqueça, é de graça o reino. O reino é recebido como uma criança que recebe um presente. E como é bom receber presente, não é verdade? Eu lembro quando eu era adolescente, não, na verdade, eu era adolescente, eu fui num acampamento, e a gente meus amigos falaram assim: vamos comer uma pizza. Eu falei: vamos, mas eu tinha pouco dinheiro, era o dinheiro da mesada e era para o mês. E era a noite antes do acampamento, ali na cidade, e a gente estava, vamos comer, e meus amigos, eles tinham um pouquinho mais de mesada, sabe? Falar a verdade, que a mesada deles era mais gorda. E eu, não, vamos e tal, escolheram a pizzaria. Pizzaria boa. Qual que é o problema de ser boa? Cara.
E eu adolescente ali, olhando meu bolso, vendo o preço dos cardápios sem parar, sabe, tentando entender qual que eu ia pedir. Começaram a sugerir, vamos pedir essa, vamos pedir essa. Falei, tá bom. Foi o dinheiro do mês, já calculei, falei, já era, não vou poder sair mais, não vou poder fazer mais nada, porque vai o dinheiro todo agora. E a gente comeu a pizza, não pensei muito naquilo para não perder a fome. Na hora que estava chegando, a hora de pagar a conta, beleza, vamos lá, vamos pagar a conta. Eu sinto alguém batendo no meu ombro assim. Eu olhei, era um tio, eu falo tio por carinho, era um senhor aqui da igreja. E eles estavam ali em família também na mesma pizzaria, e eles falaram, e aí, gostaram da pizza? Opa tio, sim, claro. Daí ele, que bom, porque hoje é por minha conta. Daí, e a minha mãe, ela me ensinou muito bem a ser educado. Daí eu peguei, olhei e falei, não tio, imagina. Mas por dentro eu estava o quê? Torcendo, sim, sim, sim. E ele, claro, hoje eu estou fazendo aniversário de casamento. Deu, parabéns, fui lá, dei um abraço, Tinha muito carinho, tenho muito carinho por eles e eles pagaram a pizza. Nossa, como eu fiquei feliz. Comi uma pizza boa, ainda fui embora com o dinheiro no bolso. Presente, recebi. Sabe, a Bíblia vai nos dizer que nós recebemos o maior presente de todos. Por que é o maior presente? Porque é algo que eu e você não conseguiríamos conquistar. A Bíblia fala que por conta do pecado eu e você estávamos afastados de Deus. E não havia nada que pudéssemos fazer para sermos salvos. Cantamos agora há pouco, éramos inimigos de Deus. Mas a Bíblia fala então que Deus envia seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E quando colocamos a nossa fé em Jesus, cremos na sua obra na cruz e começamos a segui-lo, então a Bíblia fala que somos salvos, perdoados. Jesus pagou a conta. Uma conta que você não ia conseguir pagar, que eu não ia conseguir pagar. Não somos merecedores. O reino é dado de graça. E sabe, hoje talvez Deus esteja falando para você que você precisa de um coração mais humilde diante dele e diante dos outros. Talvez você olha para a sua vida e a sua conduta tem sido boa, você educa muito bem seus filhos, você sustenta a sua casa, você é trabalhador, trabalhadora, vocês fazem, se esforçam, que maravilha. E por conta desse esforço, às vezes, a gente começa a achar que é pela nossa força, que é porque a gente é muito bom, que é porque a gente é muito dedicado. Mas lembre-se, no reino não há merecedores. Claro, a gente batalha, a gente se esforça para estar perto de Jesus, mas tudo foi comprado por um alto preço na cruz por nós. O que Jesus está falando aqui é, cuidado, porque se vocês não forem como uma criança, que recebe o reino no seu coração, vocês jamais entrarão nele. Hoje, talvez você esteja aqui para receber o reino no seu coração como uma criança, ou para se lembrar da alegria que é receber um presente de Deus na sua vida. Mas é interessante outra lição nesse texto. A lição de que no reino existem facilitadores. Os discípulos não queriam que as crianças atrapalhassem Jesus, porque na cabeça deles, as crianças não podiam fazer parte do reino. E sabe, infelizmente, às vezes nós temos alguns pensamentos que ao invés de facilitar pessoas a se aproximarem de Jesus, impedem. Sabe, quando os discípulos tentaram afastar aquelas crianças, que mensagem eles estavam passando? De que Jesus era muito importante, não podia perder tempo com as crianças? De que não tinha espaço para elas nesse reino que Jesus estava começando? Que elas não eram importantes para Jesus? Nós temos que tomar cuidado, porque com a nossa conduta nós podemos ou facilitar ou dificultar as pessoas a se aproximarem de Jesus. E isso é um alerta para mim e para você.
Sabe, aqueles discípulos podiam muito bem ter falado, não, venham aqui, dá um abraço em Jesus aqui, mas não. Estava atrapalhando os planos, estava atrapalhando o cronograma. Eu estive num culto muito legal, onde as crianças participaram junto com os pais, e no começo daquele culto, foi muito interessante que o pastor começou falando assim, olha, não se preocupe se a sua criança correr, chorar, elas não são um inconveniente para nós. Elas não eram um inconveniente para Jesus e não são para a sua igreja. Achei muito bonito o que ele falou, porque é isso, o reino de Deus é um reino onde nós facilitamos pessoas a entenderem a mensagem de Jesus, a conhecerem o caminho que é Jesus, a conhecerem o amor tão grande de Deus por nós, facilitadores. Mas a gente já começa a pensar, não, mas essa pessoa, ela tem aquele problema, mas essa pessoa aqui, ela tem essa dificuldade, eu vou levá-la para a igreja? Não, olha, ela é muito complicada. Não, ela jamais... E a gente tem esses pensamentos, é ou não é? Mas eu quero, em nome de Jesus, hoje te encorajar e me encorajar também, a sermos aqueles que facilitam os encontros com Jesus, aqueles que levam pessoas até Jesus. E ali, o que ela vai fazer com o que ela vai ouvir, quando ela ouvir a voz de Deus, quando ela ouvir a palavra, é uma responsabilidade dela com o Senhor. Mas você foi um agente do reino, você foi um facilitador. E para ser facilitador não precisa de muito. Você precisa conhecer Jesus e estar atento a quem está ao seu redor. Quem são as pessoas que estão do seu lado, que estão perto de você no seu dia a dia, que talvez estejam buscando, procurando uma resposta, procurando o Senhor, e você pode ser esse facilitador, essa pessoa que traz para perto de Jesus. E lembre-se que a maneira que a gente vive a vida cristã, assim como aquilo que os discípulos fizeram naquele momento, também prega. A maneira que você trata as pessoas, que você acolhe ou não elas, também mostra o Jesus que você crê. É ou não é? Nós precisamos ser coerentes com aquilo que acreditamos e com aquilo que fazemos. Sabe, a gente precisa ser mais pacificador, mais gentil, amar mais as pessoas, sermos mais generosos, porque a nossa vida vai pregar. Claro, a gente vai usar as palavras, a gente vai falar de Jesus, a gente vai convidar para a igreja, para a célula, vai mandar o link do culto, tudo isso. Mas a gente também vai mostrar quem é o Jesus que cremos. O Jesus que acolhe as crianças, o Jesus que acolhe aqueles que ninguém acolhe. Sabe, precisamos ser esse reino de facilitadores. Isso aconteceu com você provavelmente um dia, é ou não é? Alguém facilitou o seu encontro com Jesus, não foi? Eu lembro que comigo foi quando eu tinha 15 anos de idade. Eu estava fazendo uma viagem com uma prima minha que já conhecia Jesus. Estava participando, já era batizada, participando dos cultos aqui. E eu, um adolescente, em crise, triste, deprimido, e a gente fez uma viagem, e no retorno ela começa a conversar, começa a contar sobre Jesus, sobre o que Jesus estava fazendo na vida dela. E sabe o que ela fez naquele dia? Ela me conduziu para perto de Jesus. E eu encontrei o que eu estava procurando. Naquele dia, naquele carro, numa viagem de Ponta Grossa para Curitiba, eu entreguei minha vida para Jesus. Você quer ser um facilitador do reino? Você quer trazer pessoas para perto de Jesus ao invés de afastá-las? Eu quero. Para isso, eu não estou falando que a gente vai enfraquecer a mensagem do Evangelho, vai diluir, vai começar a falar que não tem mais pecado, como alguns lugares que às vezes a gente vê. Não estou falando disso. Eu estou falando de falar do que Jesus fez na tua vida. Falar do amor que te encontrou e te transforma a cada dia. Da esperança que você ganhou quando você começou a caminhar com Jesus. Daquilo que Jesus está fazendo na tua família, na vida dos teus filhos. Daquilo que Jesus fez nos seus negócios, no seu casamento. Eu não sei, você conhece a tua história. O que Jesus está escrevendo aí, você conhece. Usa como um facilitador para que pessoas se encontrem com Jesus. E aí o milagre acontece.
Foi assim, né? Levaram os pães e peixes, facilitaram o encontro daquela pessoa que tinha pães e peixes com Jesus. E aí o milagre aconteceu. A nossa igreja é conhecida por uma igreja que avança, que prega o evangelho, uma igreja viva, que em todos esses anos continuou o trabalho de evangelização, de missões, mas principalmente aqui, cada um de nós, cada membro, cada frequentador dessa igreja que está se preparando para se tornar membro, cada um de nós é um agente do reino. E quando você vê que tem alguém sendo afastado de Jesus de alguma forma, vai lá, explica quem é Jesus, mostra quem é Jesus e aproxima ela do Senhor. Sabe, receber o reino como uma criança é isso, é lembrar que você recebeu quando não merecia, então vamos distribuir. Eu vi uma frase uma vez que dizia que evangelismo, missões é como se fosse um mendigo falando para o outro aonde encontrou o pão, é isso. Nós não somos merecedores, mas fazemos parte do reino de Deus que avança. E como parte desse reino, precisamos facilitar os encontros com Jesus. Você pode facilitar esses encontros através de uma célula na tua casa. Você pode facilitar esses encontros se candidatando, falando: olha, eu quero servir, quero fazer parte, quero dedicar parte do meu final de semana, da minha semana a servir no ministério. Ou talvez você está falando: olha, eu preciso na verdade entrar nesse reino, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Tem tantas pessoas aqui, cada um de nós está num momento diferente, mas nessa noite eu acredito que Jesus está nos convidando a receber o seu reino como uma criança, tratando o nosso orgulho, tratando a nossa altivez, o nosso senso de merecimento, lembrando que somos servos, filhos também, mas servos de Deus. Só existe um rei no reino, e é Jesus Cristo. Eu quero te convidar a se colocar em pé para orarmos juntos nesse tempo. Fique em pé no seu lugar. Hoje Jesus nos convida a sermos como crianças, semelhantes às crianças. Crianças confiam em Deus, crianças confiam no seu pai. Quando eu saía com meu pai, eu não me preocupava. Entrava num restaurante, eu não me preocupava se ia ter o dinheiro para pagar a conta, se algum perigo acontecesse, meu pai estava ali. Quando era criança, meu pai era o refúgio, minha mãe era o refúgio, eu confiava, eu dormia tranquilo. A Bíblia fala que precisamos receber o reino e ser semelhantes às crianças. Quero te convidar a fechar seus olhos agora. Eu li uma vez um livro e costumo repetir essa frase, que a oração é uma resposta a uma conversa que Deus iniciou na sua palavra. Deus puxou um assunto com a gente nesse texto. E agora, através da oração, nós respondemos. Nós falamos: Senhor, eu entendi que eu preciso ser mais humilde, sim, diante do Senhor e diante da vida. Eu me lembrei de quando eu recebi o Teu reino e lembrei que o Senhor me encontrou quando eu estava perdido. Quebra o meu orgulho, Senhor. Eu tenho me sentido mais do que eu verdadeiramente sou. Isso tem afetado os meus relacionamentos, tem afetado a maneira que eu me relaciono com a minha família. Apresenta a sua vida diante de Deus. O que foi que Deus falou contigo? Talvez você percebeu que você não tem sido um facilitador do reino. Você não tem sido aquele que leva pessoas para encontros com Jesus. Talvez você se acomodou, ou você só tem participado dos cultos e para você isso estava bom. Mas hoje Jesus te convida a ser mais ativo no reino, a contribuir para o avanço do reino de Deus nessa terra e ver vidas sendo transformadas, corações sendo transformados. Ser um facilitador. Mas eu acredito que existam pessoas aqui essa noite que entenderam que o reino de Deus é
a resposta que estavam procurando. Eu acredito que nessa noite existam pessoas que já tentaram de tantas formas tocar a sua vida, dar um rumo para a sua história, mas parece que as coisas não dão certo, parece que não tem jeito. Você já tentou de várias formas, mas nada preenche o seu coração, nada parece que dá vida plena, dá paz. Nessa noite eu quero te lembrar que existe um caminho. Esse caminho não é falado nas principais emissoras de TV, ele não é falado nos principais filmes do cinema, mas ele é o caminho que conduz à salvação. Jesus Cristo é o caminho, Ele é o Salvador, Ele é o Rei da Glória. E nessa noite eu creio que existam pessoas, sim, que vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como o Rei de suas vidas. Eu quero te convidar, eu quero te apresentar essa alternativa. O reino de Deus é o que você está procurando, o reino de Deus é o caminho que você está buscando. Dê um passo de fé, de entrega da sua vida a Jesus, de fazer parte desse reino, e a sua vida nunca mais será a mesma, porque algo sobrenatural vai acontecer no seu coração e na sua história. Se nessa noite você está aqui pela primeira vez, você entendeu o reino de Deus, você entendeu quem Jesus é, você entendeu que Jesus veio sim para nos reconectar com Deus, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida plena, vida completa e vida eterna. E hoje você quer entregar sim sua vida a Jesus, você quer sim pegar esse caminho, você quer sim fazer parte do reino de Deus. Eu quero que você levante sua mão onde você está agora, não tenha vergonha, levante sua mão bem alto, onde você está, glória a Deus. Você quer fazer parte do reino de Deus? Meu irmão, eu quero te dizer, você pode receber hoje como uma criança recebe um presente. Não importa a tua história, não importa como você chegou aqui, não importa, hoje você vai ser perdoado e vai ser inserido no reino de Deus. Aleluia! Mas eu quero te convidar a fazer algo a mais. Você levantou sua mão, mas nós queremos, como igreja que faz parte desse reino, te acolher e te mostrar quais são os passos para andar com Jesus. Por isso, além de levantar sua mão, eu quero te convidar com muito carinho, com muito amor e respeito, não é para te expor, para você vir aqui até a frente, para receber uma oração. Venha, não fique no seu lugar. Você levantou sua mão, sabe, a tentação é continuar no mesmo lugar, é ficar aí porque está tudo bem, Deus está te vendo, sim, Deus está te vendo, mas dê um passo, tome uma decisão e uma atitude aqui. Pastor Pascoal costuma dizer que se você não consegue dar esse passo de fé dentro de um culto, numa igreja, é muito difícil que na sua vida, no seu dia a dia, você vai conseguir dar esses passos do reino de Deus. Então vem aqui para frente, venha para frente, a gente quer orar por você, não tenha vergonha. Glória a Deus, que bênção, que Deus abençoe vocês. Convidar também a equipe da consolidação, se alguém tiver por aí, os pastores também, para orar pelos nossos irmãos chegarem aqui perto. A gente vai orar por toda a igreja aqui presente, para que possamos ser esses facilitadores, sim, que são humildes, que recebem o reino. E meus irmãos, o reino tem que avançar, amém? E você vai fazer parte disso em nome de Jesus. Quantos querem ainda essa semana ver o reino avançando nas suas vidas? Você quer? Coloca a sua vida diante de Deus, fala: Deus, hoje essa semana eu quero compartilhar o meu testemunho com alguém. Essa semana eu quero falar do meu rei para alguém. Feche seus olhos agora, a gente vai orar juntos e orar também pelos esses irmãos aqui na frente. Então, entrando no reino de Deus agora, você pode aplaudir antes da gente orar esses irmãos? Glória a Deus pela vida de vocês. A gente quer fazer parte dessa caminhada com vocês. Vamos orar juntos aqui. Estenda sua mão para cá também para abençoar esses irmãos, mas também apresentando sua vida diante de Deus. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra falou ao nosso coração. Pai, obrigado porque o Senhor veio iniciar um reino completamente diferente, Pai. Um reino que acolhe crianças, que acolhe adolescentes, que acolhe pessoas com histórias difíceis e que dá uma nova história a essas pessoas. Deus, obrigado porque o Teu reino nos alcançou
e nessa noite alcançou nossos irmãos aqui. Glória ao Senhor, Pai. Deus, queremos pedir que o Teu reino continue avançando através das nossas vidas, Pai. Nós não queremos ser como aqueles discípulos que afastaram as crianças do Senhor. Pai, que a nossa vida, que as nossas palavras possam acolher, possam trazer pessoas para encontros contigo, Pai. Não permita que sejamos esses que dificultam os encontros contigo. Pai, eu te peço, faz milagres através da nossa vida, Pai. Deus, que aqueles colegas de trabalho que estão perdidos possam te encontrar através de um testemunho, através de uma oração, através das nossas vidas. Pai, eu te peço que os familiares, que os amigos convidados para a célula, Pai, usa-nos para facilitar esses encontros. E que possamos ver com os nossos olhos a transformação do Senhor agindo, acontecendo nos corações dos nossos queridos e também dos colegas e também de pessoas que vamos conhecer. Pai, que nós possamos ser como o profeta que diz: dentro do meu peito há um fogo que não me dá descanso, porque eu preciso pregar a Tua palavra. Enquanto eu não prego, eu não tenho descanso. Jesus, que sejamos assim como igreja, que falemos do Teu amor, Pai, todos os dias, sem medo, que possamos falar da obra da cruz, que possamos falar do perdão dos pecados em Jesus, que possamos falar da vida plena que só o Senhor pode dar, Pai. Senhor, que possamos apontar o caminho para aqueles que precisam. Faz de nós uma igreja que leva pessoas para Jesus. Que o Senhor também convoque irmãos aqui para servir nos ministérios da nossa igreja. Tantas áreas onde a gente pode trabalhar e facilitar os encontros com Jesus. Deus, e talvez existam pessoas aqui também que precisam se comprometer mais com a igreja, através do batismo, através de se tornarem membros. Deus, toca os corações e fala com cada um. Mas Deus, acima de tudo, que possamos ser como criança, que confia, que descansa, porque o nosso Deus é um Pai de amor, um Pai que cuida, um Pai perfeito, um Pai que provê segundo aquilo que precisamos, um Pai que nos ensina assim quando precisamos. Deus, nos torna como semelhantes às crianças, e que todos os dias possamos nos lembrar de receber esse reino que não é por merecimento. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito que habita em nós, Pai. Oramos assim, como família espiritual, como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?